Vamos lá, pessoal. Bom, material aí, provinha Banco do Brasil. Beleza? Banco do Brasil, tranquilo? Todo mundo aí? Show de bola. Bom, vai vir um texto, grande, né? 70 linhas, mais ou menos. E a provinha que envolve muita coesão, coerência, referencial. Ah, esse termo se refere a quê? Esse termo se refere a quê? Pá, pá. Isso aí você tem que se acostumar, que é a realidade das provas de hoje. Legal? Não só da Cisgran Rio, como qualquer, ou melhor, quaisquer provas, aí você vai encontrar esse tipo de questão. Legal? Bom, aí, ó, vamos lá. Texto 1. Texto, né, parece ser legal. Um pouco distraído. Ando um pouco distraído ultimamente. Alguns amigos mais velhos sorriem, complacentes, e dizem que é isso mesmo. Costuma acontecer com a idade. Não é distração. É memória fraca mesmo. Insuficiência de fosfato. Sacanagem. O diabo é que me lembro cada vez mais de coisas que deveria esquecer. Dados inúteis, nomes sem significado, frases idiotas, circunstâncias ridículas, detalhes sem importância. Em compensação, troco o nome das pessoas, confundo fisionomias, ignoro, coloca um ozinho, ignoro conhecidos, cumprimento desafetos, nunca sei onde largo objetos de uso e cada saída minha de casa representa meia hora de atraso em aflitiva procura. QD, minhas chaves, meus cigarros, meu isqueiro, minha caneta, QD. A gente escuta isso, né? A gente fala QD, né? QD. Porra, Então, vamos lá. Continuando aí. Só para deixar bem claro aí, nesse segundo parágrafo tem os 2 pontos, aí depois vem uma sequência de exemplos, né? Enumeração. Essas vírgulas aí, ó, dados inúteis, nomes sem significado, elas são aí para separar termos de uma enumeração. Isso acontece bastante, tá? Se você for aí analisar uma questão de vírgula, pode ser que envolva isso. Diferente do final do primeiro parágrafo. Ele fala assim, não é distração, 2 pontos. É memória fraca. Olha só que legal. 2 pontos foram utilizados no final do primeiro parágrafo com a intenção de dar uma explicação. Algo que veio depois para explicar, para clarear. Esse algo que veio depois explicando, clareando, é o aposto explicativo. Após os 2 pontos. Mas existe também os 2 pontos ali no segundo parágrafo para iniciar e introduzir uma citação, exemplos de alguma coisa que já foi dita também. Tá? Então, os 2 pontos aí nas duas. Estou convencido de que tais objetos, embora inanimados, têm um pacto secreto com o demônio para me atormentar. Eles se escondem. Sacanagem. Recentemente descobri a maneira infalível de derrotá-los. Ainda há pouco, quis acender um cigarro, dei por falta do isqueiro. Em vez de procurar freneticamente, como já fiz tantas vezes, abrindo e fechando gavetas, revirando a casa, feito doido, para acabar plantado no meio da sala, apalpando os bolsos vazios como um tarado. Levantei-me com naturalidade, sem olhar para lugar nenhum, e fui olimpicamente à cozinha apanhar uma caixa de fósforo. Tipo, porra, driblou o cara. Ao voltar eu sabia. Dei com o bichinho ali mesmo, na ponta da mesa, bem diante do meu nariz, e a olhar-me desapontado. Tenho a certeza de que ele saiu de seu esconderijo para me espiar. Cara, papo maluco, né? Só porra. Tem que fumar uma maconha maneira, né? Senão não era cigarro, não. Né? Não era cigarro normal, cigarro tinha coisa aí. Até agora estou vencendo.
Quando eles se escondem, saio de casa sem chaves e bato na porta ao voltar. Compro outro maço de cigarros na esquina, uma nova caneta, mais um par de óculos escuros e não telefono para ninguém até que a minha caderneta resolva aparecer. É uma guerra sem tréguas, mas hei de sair vitorioso. Alarmado, confidenciei ao amigo estes e outros pequenos lapsos que me têm ocorrido. Mas ele me consolou e pronto. Não, ele me consolou de pronto, contando as distrações de um tio seu, perto do qual não passo de um mero principiante. Porra! Trata-se de um desses que põe o guarda-chuva na cama e se dependuram no cabide. É isso mesmo? Como manda a anedota. Já saiu à rua com o chapéu da esposa na cabeça. Já cumprimentou o trocador do ônibus quando este lhe estendeu a mão para cobrar a passagem. Legal. Já deu parabéns à viúva na hora do velório. Nada a ver, mano. Escroto, cara. Texto maneiro. Pô, como é que vai ser questão de interpretação disso, hein? Do marido, né? Enterro do marido, velório do marido. Certa noite, recebendo em sua casa uma visita de cerimônia, despertou de um rápido cochilo e se ergueu logo, dizendo para sua mulher: vamos, meu bem, que já está ficando tarde. Vai para casa. Contou-me ainda o sobrinho do monstro que, que sair com um sapato diferente de cada pé, em cada pé, tomar ônibus errado, esquecer dinheiro em casa, são coisas que ele faz quase todos os dias. Já lhe aconteceu tanto se esquecer de almoçar como almoçar 2 vezes. Outro dia arranjou para o sobrinho um emprego no escritório de advocacia, para que fosse praticando enquanto estudante. Você sabe, me conta, sobrinho, o que eu estudo é medicina. É bizarro, mano. Não, eu não sabia. Para dizer a verdade, só agora o estava identificando. Não sabia nem quem era. Tipo, caraca, meu sobrinho. Mas não passei recibo. Faz parte da minha nova estratégia para não acabar como o tio dele. Dar o dito por não dito. Não falar mais no assunto. Acender um cigarro. É o que farei agora. Isto é, se achar o cigarro. Pô, mó doideira, né? Beleza, o texto divertido, né? Texto legal, bem tranquilo. Não tá muito ruim, não. Ó, aí ele fala assim, tipo, número 1, no texto 1, que palavra ou palavras, tá legal, em destaque, não se referem ou se refere àquelas propostas em seguida. Ou seja, é uma questão de referência mesmo, referência textual. Como se fosse isso aqui, ó. Quando você pega isso aqui, não importa. Fala assim, olha, eu encontrei os livros. Agora irei lê-los. Não importa. Esse Luiz aqui, se você perguntar a ele não tem sentido algum se não tiver um contexto. Se você falar assim, pensa numa caneta, pensei. Pensa num lápis, pensei. Pensa no luz. Não tem como. Não tem sentido. Só isso. Então, quando você trabalha com esse cara aqui, que certamente tem um referente. Ou seja, ele vai apontar para algum lugar para ter um sentido. Ele está apontando para que lugar? Livros, né? Os livros. Então, esse carinha aqui é chamado de referente. Referente. Então ele quer justamente essa relação. Ele vai falar assim, o Lois está se referindo ao pronome eu, o Lois está... É isso. É basicamente isso. Eu posso usar com este pronome, posso usar com outro tipo de pronome, posso falar assim, olha, eu quero a sua aprovação. Ponto. Isso,
isso me fará feliz. Isso me fará feliz. Então, ó, isso está se referindo a quê? A sua aprovação. Olha aqui. Aqui. Está retomando a sua aprovação. Quando você retoma algo que foi dito dentro de um texto, isso aqui recebe um nome. Se está dentro de um texto, dentro, endófora. Retomou algo que está dentro de um texto e que apareceu antes do pronome, está apontando para trás, anáfora. Falando mais ou menos assim, pronome, ele pode se referir a algo que está antes ou a algo que está depois. Exemplo, eu quero isto. 2 pontos. A sua aprovação. O isto está se referindo à sua aprovação. Pode acontecer também. Está dentro do texto? Está dentro do texto. Endófora. Só que, quando você se refere a algo que está depois do pronome, o nome técnico disso seria catáfora. Catáfora. Legal? Você usa muito isso aqui para fazer o quê? Coesão e a coerência. Para o seu texto ficar coeso, amarradinho, né? As ideias concatenadas, tudo direitinho. Isso é a coesão, isso é uma coerência. Você usa pronomes, usa artifícios para que você tenha um sentido legal sem muita repetição, tá? Então, aí uma ideia do que seria aí a parte de coesão referencial. O nome disso, coesão referencial. Você tem uma coesão por meio de uma referência textual. Tudo bem? Bom, aí ele fala que na linha 20, quando ele lê lá, derrotá-los, ele está falando que esse los se refere a tais objetos. Bom, na questão número 1, vou fazer de uma forma bem tranquila aqui. Questão número 1, letra A. B. Vamos lá. Na questão número 1, ele fala que o los, de derrotá-los, se refere a tais objetos. Na linha 20. Vamos olhar na linha 20. Recentemente descobri a maneira infalível de derrotá-los. Ele fala que esse los se refere a tais objetos. Deixa eu ver se ele quer certo ou se ele quer errada. Ele quer que não faça a referência correta, né? Bom, vamos lá. Aí você tem que ler o parágrafo anterior. Estou convencido de que tais objetos, embora inanimados, têm um pacto secreto com o demônio. Para me atormentar, eles se escondem. Recentemente descobri a maneira infalível de derrotá-los. Então, o los realmente está se referindo a tais objetos. A tais objetos, tá legal? A tais objetos. Então, meu amigo, se está se referindo, eu não posso marcar. Por quê? Porque ele quer uma que não esteja correta. A referência não foi feita corretamente. Vamos lá. Aí a B de bola. B de bola, procurá-lo. É o cigarro da linha 21. E aí? Será que é o cigarro da linha 21? Lá na linha 21, ainda há pouco, quis acender um cigarro, aí dei por falta do isqueiro. Em vez de procurá-lo freneticamente, esse lo não é cigarro não, pô. Esse lo, ele diz que está se referindo a cigarro. Isso está certo ou está errado? Claro que está errado. Ele não procurou o cigarro, ele procurou o isqueiro. Isqueiro. Então, o gabarito tem que ser B de bola. Não tem jeito não, tem que ser B de bola mesmo. Tá legal? Tranquilo? Letra C. Dei com o bichinho, linha 28.
Dei com o bichinho, aquele momento que ele fala que estava olhando, né? Ó, ao voltar eu sabia. Dei com o bichinho ali, na ponta da mesa, bem diante do meu nariz. Vou ler um pouco antes. Recentemente descobri a maneira infalível. Ainda há pouco quis acender um cigarro, dei por falta do isqueiro, em vez de procurar freneticamente, como já fiz tantas vezes, abrindo e fechando gavetas, revirando a casa feito doido, para acabar plantado no meio da sala, apalpando os bolsos vazios, como um tarado. Levantei-me com naturalidade, sem olhar para lugar nenhum, e fui olimpicamente à cozinha apanhar a caixa de fósforo. Ao voltar eu sabia. Dei com o bichinho. Quem é que estava olhando para ele? O isqueiro. Então, perfeita. Né? Você tem aí. É isso mesmo que ele botou, o bichinho? É. Então, ó. O bichinho está para isqueiro. Legal? Está para isqueiro. Então você tem aí, se o bichinho está para isqueiro, isso aqui também está certo. Não posso marcar. Na letra D, ele me consolou. Ele fala com um amigo. Na linha 40, 41. Provavelmente, né? A gente já marcou a B. Vamos lá. Alarmado, confidenciei a um amigo este e outros pequenos lapsos que me têm ocorrido. Mas ele me consolou. Ele quem? Um amigo. Então, ó, ele se refere a um amigo. Perfeita. Legal? E a letra E, que também com certeza, este lhe estendeu a mão. O trocador, na linha 48. Já cumprimentou o trocador de ônibus quando este lhe estendeu a mão para... Então, este equivale a trocador mesmo. Trocador de ônibus. Então, realmente, gabarito da questão número 1, B de bola. Foi? Tranquilo? Isso é uma questão de pura referência. Cara, a questão de interpretação de texto. Tem nada de interpretação de texto aí. Zero. Não tem nenhuma de... Essa questão, não. 2. Questão 2. No texto 1, o narrador afirma que os objetos que desaparecem são inanimados. Isqueiro, cigarro, né? Normal. O trecho que contradiz essa afirmação. Pessoal, a gente tem que pensar o seguinte. Cara, se ele fala o objeto é inanimado, ele não tem características de bicho, de pessoa, de nada. Simplesmente é inanimado. Acabou. É um objeto. Aí, quando você fala assim, caiu num texto da Seis Gran Rio, também. Falava assim, as palavras eram divorciadas de entonação. Porra. Palavras divorciadas. Divórcio é para pessoa, né? Estava jogando com palavras. Então ele está jogando um sentido figurado para uma expressão aí. Palavras divorciadas. Estava falando de um trecho de música. Palavras divorciadas de entonação. Elas não são divorciadas na prática, assim, porra, caraca, não. Nossa, a cadeira é amável, a cadeira é carinhosa. Porra, essa poltrona te abraça. A gente fala isso às vezes, fala de uma poltrona. Um amigo meu é viciado em carro. Aí ele fala de banco de couro. De couro, tem tudo de couro. Ele cheira e fala assim, não é couro não, hein. Aqui é. Aí ele fala assim, o couro ele te abraça. Eu falei assim, porra, o banco te abraça? Não. Ele está usando uma característica, colocando uma característica num ser que é inanimado. Beleza? Então ele quer isso. Quando é que ele se contradiz? Quando ele fala que os objetos são inanimados. Quando ele dá característica de um objeto que seria inanimado, dando uma característica de um ser animado, vamos dizer assim. Em aflitiva procura, fui olimpicamente à cozinha, a olhar-me desapontado, hei de sair vitorioso, não falar mais no assunto.
E aí? Voltando ao texto, eu percebo que a letra C, ele está falando de um isqueiro que estava olhando para ele com um olhar desapontado. O isqueiro olha para alguém? Não. Então ele justamente deu vida a um ser que era o quê? Inanimado. Pegou a ideia? Ele deu vida a um ser que era inanimado. Houve uma contradição. Ele mesmo falou que os objetos eram inanimados e ele deu vida, deu característica ao isqueiro. Isso é uma quebra, né? Ou seja, uma contradição. Algo que ele vem falando, que ser inanimado, objeto inanimado, né? Ele do nada fala que o isqueiro ficou olhando para ele de forma desapontada. Isso não existe. Foi da cabeça dele. Ele simplesmente imaginou isso. Então, ó, em aflitiva procura, quando eu falo em aflitiva procura, ele mesmo procurando. Isso é uma coisa... Ele está dando uma característica a um ser inanimado? Não, não está contradizendo nada. É um ser animado, é uma pessoa procurando. Fui olimpicamente à cozinha. Ele foi olimpicamente à cozinha. Beleza. Foi andando, foi correndo, não importa. Hei de sair vitorioso. Nada, uma pessoa pode ser vitoriosa. Não estou dando uma característica de humano para um ser inanimado. Não falar mais no assunto. Mesma coisa, não estou dando uma característica. A não ser que você fale assim, pô, Pedro, fiquei conversando com a poltrona um tempão. Porra, como é que você ficou conversando com a poltrona? Fiquei conversando com a poltrona. Fiquei conversando com a parede horas e horas. Fiquei conversando com a parede. Porra, meu irmão, tá dando uma característica aí de um ser animado, tá legal? Então, a número 2 não tem muito o que discutir não. É letra C mesmo. Quem errou entendeu, pelo menos? Tranquilo? Hã? Cara, sim. É porque quando você fala em ser animado, tem sentimento, ações. Então você imagina a árvore como um objeto. Fala com a árvore? Não. Ela te abraça? É. Mas em regra, não. Tem que ficar muito claro. Ele não ia colocar isso. Eu colocaria como não. Não seria um objeto, entre aspas. Mas tem vida, mas beleza. Mas na prática não funciona, não. Minha mãe conversa com planta. Porra, fala que é bom pra caraca pra vida. Sei lá. Aí eu falei, vou tentar. Conversei lá com uma porra de acho que é pimenteira que ela botou lá. Aí ela ficou puta e caiu, quebrou. Ficou velho. Conversei mesmo. Porra. Não, pior que lá em casa, pô, ficou um tempão falando que é isso, né? Ficou legal. Milena começou a... Primeiro ela botou. Eu falei assim, porra, tem um grupo que tá vindo aqui em casa, amor, que vai vir. Porra, esse grupo é foda, hein? O lado B da família. Eu falei, porra, o lado B da família tá chegando aí. Aí a gente comprou essa parada. Caiu tudo. Bizarro. Eu não acreditava não, mano. Juro. Aí eu falei assim, não, ainda. Aí continuei sem acreditar. Falei assim, foi coincidência. Comprei outra. Ela falou assim, agora vem qual lado da família? O lado A, o lado bom. Lado legal. Aí veio o lado bom da família, caiu não. Falei, porra, bizarro, mano. Eu não acreditava não, zero. Tem como provar isso? Não. Mas agora eu acredito. A gente acredita em tanta coisa, né? Às vezes a gente bota uma pedrinha, uma moeda na carteira e fala assim, porra, eu só faço prova com essa porra. Ah, não, sem isso eu não faço. Não é? Sei lá. Com a mesma roupa. Sei lá. Vamos lá, o negócio é passar, né? Porra. Com a mesma caneta que não dá, né? Imagina. Vai acabar. Uma hora. Porra, mano. Pô, professor, eu só fazia com a mesma caneta, mas aí acabou a tinta, eu não passei. Vamos lá. 2 de letra C. 3. O vocábulo desafetos, na linha 11. Desafetos. Significa o quê? Parentes, desconhecidos, insensíveis, mal educados ou adversários? Desafeto é adversário, né? Afetividade, desafeto, né? Afetivo, quando eu tenho afetividade, você não é meu adversário, não. Você é meu colega, meu amigo, meu parceiro. Quando é desafeto, é oposto à afetividade. Ou seja, você é meu adversário mesmo. Essa é a ideia mesmo da palavra. Então, é aquele que você não tem afeto. Isso mesmo. Ou seja,
É um adversário seu. É adversário no sentido de oposição, de oposto. Legal? Então, número 3, letra E. Você tá vendo como assim? 3 questões envolvendo o texto. Só que de verdade, não é de texto. Não é de interpretação. Eu não vejo isso como uma interpretação textual. Tipo, o autor quis, aí tudo bem, mas não vejo. Então, quando o aluno pega uma questão e fala assim, pô, professor, não caiu gramática, só caiu texto. Ou, só caiu interpretação textual. Eu falo, não, pode ter caído a parte da gramática que envolve o texto, que é a coesão referencial, sinonímia, paronímia. Isso aqui é sinônimo. Desafeto, adversário, sinonímia. Você aprende isso na gramática. Não aprende a interpretação textual. O que é interpretar? É inferir. É você ler algo que você vai deduzir alguma coisa que não está ali. E isso é realmente difícil pra caramba. Pô, cai muito? Não. É o que menos cai. Mas quando cai, se você acertar, você fica numa vantagem muito boa em relação ao seu adversário, ao seu desafeto. Legal? Vamos lá. Vamos lá. A expressão, hei de sair vitorioso, hein? Pode ser substituída no texto 1, sem alteração de sentido por. Quando você fala assim, ó, rapaz, eu hei de sair vitorioso. Isso dá uma ideia de presente, passado ou futuro? Futuro. Eu não posso mudar o sentido. Não posso. Sairei vitorioso. Podia sair vitorioso. Talvez saía vitorioso. Nossa. Talvez saía vitorioso foi foda. Foi desse, talvez saísse. Gostaria de sair vitorioso. Quando você fala hei de sair vitorioso, é um futuro, mas é um futuro que você acredita. É diferente pra caramba. Quando você fala em futuro, na minha visão, dentro da minha humildade aqui em relação a tempo verbal, quando você trabalha com futuro, é escroto falar isso. Mas por que o futuro, futuro, existe futuro do modo indicativo e futuro do modo subjuntivo. Já que a gente sabe que indicativo indica certeza, fato, aquilo que vai acontecer, acontece, e subjuntivo, incerteza. Sempre que eu tive dúvida nisso, sempre tive. Eu falava assim pro meu professor, nunca ninguém me explicou isso, nunca. Só o Bechara. Eu falei assim, só ele. Se é futuro, algo que nem aconteceu ainda, como é que pode ser certo? É futuro, porra, nem aconteceu. Sairei com você amanhã. Porra, nem aconteceu, como é que vai ser certo? Aí o Bechara é sensacional. Ao lado do Enguedori também, professora brilhante. Ele, filho, isso aqui representa a intenção dele. Se a intenção do autor for mostrar que aquilo vai acontecer, para ele é certo de acontecer. Daqui a 15 minutos sairei da sala. Meu irmão, vai acontecer. É a minha intenção. Não é, é futuro, é incerto. Não. Vai acontecer no futuro. Mas eu creio nisso. Vai mesmo acontecer. Na minha cabeça, já é algo concreto. Só não aconteceu ainda. Essa é a intenção. Eu falei, então realmente o futuro do indicativo. Quando eu falo assim, rapaz, hei de ser vitorioso. Ele tem dúvida? Não. Ele vai ser vitorioso. Sairei vitorioso dessa. Tem dúvida? Não. Ele vai sair vitorioso. Na cabeça dele, pode até não acontecer. Mas a intenção do autor, quando ele produz isso, quando ele usa o futuro com a certeza. Se ele quiser deixar na dúvida, no ar, na incerteza, na hipótese, ele vai usar o modo subjuntivo. Ok. Então, na verdade, tudo começa com modo verbal, não com tempo verbal. Pode estar no presente, no passado ou no futuro. Mas se eu quero mostrar uma dúvida, olha que interessante. Pretérito do subjuntivo. É um passado duvidoso.
hipotético. Olha a frase. Se eu fosse um bom filho, teria passado no concurso. Quando eu jogo se eu fosse um bom filho, isso dá para acontecer ainda? Não. Isso já é o quê? Passado. Mas eu quero mostrar o seguinte, que há uma dúvida escrota no ar. Tem aquela perguntinha, será? Será? Se eu fosse mais estudioso, teria passado no concurso que veio agora. Será? Esse pretérito imperfeito, mesmo sendo passado, algo que você entende assim, já era, já é passado, é certo, acabou. Tem a intenção de mostrar uma dúvida. Existe o passado no modo duvidoso, no modo subjuntivo. Como existe o passado no modo indicativo. Eu fiz. Acabou. É passado e é certo, aconteceu mesmo, acabou. Eu fazia. Fazia mesmo. Tá ali, acabou, tá lá, pronto, acabou. Tá no passado, aconteceu mesmo. Eu fazia. Então, há uma diferença entre o modo, se você botar a cabeça para raciocinar em relação à intenção, intenção é sempre o modo. Seja modo verbal, seja modo textual. Se a sua intenção é escrever uma dissertação, qual é a sua intenção? É dissertar, é defender uma opinião. Você pode usar a descrição, você pode até narrar, mas a sua intenção tem que estar clara ali. Professor, eu descrevi para defender a minha tese. Beleza, meu filho. Você pode botar uma descrição no meio da dissertação. Professor, eu narrei um trecho de um filme para defender a minha tese, minha opinião. Fez? Fiz. Então tá certo, tá valendo. Tá valendo. Mas eu quero a tua intenção. Se a sua intenção for descrever, aí eu dissertei. No meio lá, mas eu descrevi. Tá clara a intenção? Porque quando você pega um texto dissertativo, quem vai fazer prova de redação, o examinador ele olha assim, ele vai ler uma, de cara, ele vai ler, sem analisar porra nenhuma. Só vai analisar as ideias. Sim, rápido, uma leitura de 1 minuto. Eu percebi que você está querendo defender uma opinião sua, percebi, então eu começo a corrigir a tua redação. Senão eu te dou 0. Acabou, nem leio. No mínimo, tá defendendo alguma coisa? Tô. Agora essa coisa tem a ver com o tema? Tem. Mais um passo. E assim eu vou selecionando. É assim que se corrige uma redação. E agora, por último, 30% da prova, questões gramaticais. 30% da prova, questões estruturais. 40% da prova, o desenvolvimento em relação ao tema que foi dado. Ou seja, 6 você já tira se souber a gramática e a estrutura de como deve ser feita uma redação. Só. Já tira 6. Já começa com 6. Aluno que faz curso já começa com 6. E a ideia? Aí a gente consegue tentar buscar mais uns 2 pontinhos aí para chegar a uns 8 sem saber muita coisa. Né? Então, quando você trabalha com futuro, voltando, não importa, futuro é futuro. É algo que não aconteceu mesmo. Tem jeito, é. Só que depende do modo, né? Quando ele fala não pode mudar o sentido, ó, a expressão hei de sair vitorioso, cara, ele acredita mesmo que ele vai sair vitorioso. Se ele acredita mesmo nisso, se ele crê nisso, meu amigo, o que eu marco? Ah, ele falou, sairei vitorioso, pô. Ele crê nisso. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Ah, professor, mas poderia trocar? Porra, poderia fazer um monte de coisa aí. Agora, para não mudar o sentido, a ideia dele, ele acredita mesmo. Então, algo que não aconteceu, ele não é vitorioso ainda, mas que ele tem, assim, certeza, ele vai ganhar essa briga. É mais ou menos por aí o caminho. Beleza? Tranquilo? Então, questão número 4, gabarito letra A. Gabarito letra A. Vamos à questão 5. Questão 5. Isso é importante, tá, gente? Não perdi um tempo aqui para... Não, isso é importante pra caramba. Na hora de analisar, reescrever, mudar. Isso é uma loucura. Vamos lá. Item 5. 5 é outra coisa que, porra, é contextual. Mas não é... É sinônimo. É sinônimo. Sinonímia de novo. É você tentar buscar uma palavra semelhante àquela que você tem na cabeça. Aí ele fala assim,
O texto 1, no trecho, ele me consolou de pronto. A expressão em destaque revela que o amigo consolou o narrador. Aí vem, na íntegra, sem parar, de bom grado, imediatamente, apenas um pouco. Porra, o que você marca? Imediatamente, pô. Assim, é o tipo de coisa... Ah, professor, isso vai cair na minha prova? Vai cair na sua prova. Só que o cara fica bolado, porque ele não acredita. Assim, não é possível, tem que ter uma pegadinha. Vai cair, não tenha dúvida, vai cair. Assim, tá? Ah, professor, mas é a mesma ideia, nível médio e nível superior. É a mesma coisa, tudo igual. Muda muito não. Na verdade, varia. Varia, mas assim, hoje eu acho que a prova de nível médio em relação à língua portuguesa, ela consegue ser, em alguns casos, mais difícil do que a de nível superior. Eu tenho um porquê disso. Eu vou te falar. 5D. Qual o porquê disso? O que o nível médio faz no emprego público? Tudo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Carimba, tira cópia, auxiliar. Normal, digita, atende o público, sei lá. E o nível superior? Normalmente. Ele é específico. Então, o concurso de nível médio não tem parte específica de nível médio. Chamam de específico. Mas não é específico de nível médio. Nível médio é geral, porra. Agora, um contador, um fisioterapeuta, o que vai ter que rasgar? Ele vai ser fisioterapeuta, porra. Ele tem que saber muita fisioterapia. Então, eles pesam a mão em que lugar? Na específica. Na verdadeira específica. Como no nível médio não tem a verdadeira específica, para que ele vai pesar a mão? Não tem como. E no nível superior? Se ele pesar a mão na específica e no português, ninguém passa. Então eles dão uma aliviada na parte do nível superior em português, em regra. Existem muitas exceções, claro. Mas o nível médio, que eles arrebentam? Português, que português você vai usar, filho? Botam rasgando, às vezes, prova do TJ, prova do Ministério Público, rasgando, defensoria pública, meu irmão. Violenta demais, você fica assim tonto. Acabou de sair de uma prova de nível médio, vai para o superior, você fica tranquilão. Assim, porra, superior tá. Mas também o direito constitucional do nível médio é letra de lei. De nível superior é hermenêutica, interpretação do direito. Aí você começa, ai que merda. Aí o negócio fica esquisito. Aí você, mandei mal. Tem pessoas e pessoas que, mandam muito bem na específica e não mandam bem no português, mesmo não sendo a parte mais difícil da prova. Vocês têm que fazer a diferença. O português é algo que você tem que, assim, cai muita questão de português. Oba. Que é a única matéria que você consegue ficar estudando sempre e não perdendo tempo. Você vai cair em todos. Você pode estudar português todo dia. O constitucional pode mudar. Pode deixar de cair o artigo 5º, cair o artigo 6º. Sei lá. Mas o português não tem como. A informática deixou de cair Excel, botou Access. Sei lá. Mas o português não tem como. Sempre vai cair. Então, assim, a única matéria no planeta que você... Matemática pode ter como pode não ter. Agora, prova sem português. Uma que eu conheço. Quer dizer, duas. Que é a parte do Fiocruz, que veio assim, bizarramente. Sem português. Bizarro, nunca vi isso. Na Fiocruz, inclusive, a Fiocruz já teve com português. Né? No último. Mas Fiocruz e... residência médica. Também não tem. Que é muito específico. Aí... não tem. Delegado de Polícia Civil, também, do Rio de Janeiro só. Dos outros estados tem. Para juiz, procurador tem. Juiz, promotor e defensor. As carreiras, né? Mas caraca, bizarro. Também um cara que vai ser um juiz, tem que saber português pra cacete, porque toda prova cai a parte discursiva e oral, né? Tem professor de língua portuguesa na cadeira. Vocês sabem, não? Mas tem cara que mina. Horrível. Bom, vamos lá. Então, 5 letra D. Imediatamente, de pronto. Claro que é. Número 6. No texto 1, o tio mencionado é qualificado de monstro. Monstro. Cuidado, tá, gente? Um aluno chegou a mim e falou assim, a garota passou em 3 concursos em primeiro lugar, Pedro. Ela é monstra. Eu falei, não. Monstro não varia em gênero. Ele é monstro
Ela é monstro também. Monstra não. Tá legal? Então, como já caiu essa palavra aí várias vezes em prova, nunca cobraram essa porra de monstro para monstra. Mas se algum dia aparecer, saibam, monstro para feminino e monstro para masculino. Menina, monstro. Menino, monstro. Não varia, ok? Monstro não existe não. Decoreba. Alguns substantivos, alguns adjetivos, algumas palavrinhas que são invariáveis. Beleza? Vamos lá. Aí ele fala, linha 54. Vamos lá para ler 54. Está aqui atrás. Linha 54, ó. Contou-me ainda o sobrinho do monstro. Ah, mas ele tinha que... É aquele contexto, né? O cara esquecia bizarramente as coisas, né? Ele era 1000 vezes pior do que o tio do garoto. Do que o rapaz estava falando com o garoto. Então vamos ver por que é, vamos ver. Ele é chamado de monstro porque é uma pessoa má. Isso é porque não lê texto, né? O cara não leu o texto, não, vou fazer um negócio que o cara falou, que eu tenho um professor que falou que não tem que ler texto, não. Ele falou que fala isso, então eu falo uma bobeira. Não lê texto, meu irmão. Só se você falar assim, não vou fazer nenhuma questão que envolva texto. Beleza. Aí você realmente não tem que ler. Uma época eu falei isso para a prova do BNDES. Eram 18 questões de gramática contra 2 de texto. 2 textos de 80 linhas, uma questão de interpretação de um, uma questão de interpretação de outro. E 18 de gramática pura e seca. Falei assim, ninguém vai ler o texto. Cague para as duas. Porque o cara ficava meia hora lendo o texto, mais 15 minutos fazendo a primeira questão, errava, e não tinha tempo de fazer a gramática, que era ridículo. Não fazia questão porque não sabia não, porque não tinha tempo. Já tinha perdido tempo. Bizarro, né? Bizarro. Seja Rio, foi uma época assim. Vamos lá. Então, ó, monstro é uma pessoa absurdamente, ele é absurdamente rigoroso, por isso que ele é monstro. Não. Extremamente desatento. Porra, isso aí. Muito agressivo, tadinho. É um velho. Porra. Demasiado preguiçoso. Sacanagem, né? Tipo assim. Depende. Depende. Quando o cara fala assim, porra, o maluco é muito mal, maluco. Ele é um monstro. Ok. Se fosse esse contexto, o monstro é escroto, né? Pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim, pode ser. Eu acabei de falar da menina. Pô, a menina passou em 3 concursos em primeiro lugar. Ela é um monstro. Pô, isso é uma coisa ruim? Não. Coisa boa. É pelo amor de Deus. Então, letra C, número 6. Porra, pelo amor de Deus. Vamos lá, número 7. Até agora, sinônimo. A gente não pegou uma interpretação de texto, assim, sabe qual é? Aquela, porra, vou ler 2 parágrafos, vou ver a parada. Não caiu isso não, ainda não. 7. O trecho. Certa noite, aí vem, reticências, já está ficando tarde. Eu tenho que saber, gente, que ele começa no certa noite e termina no tarde. Está ficando tarde, beleza? Indica no texto 1 que o tio era distraído porque ele indica no texto 1, o trecho indica no texto 1 que o tio era distraído porque ele, nesse trecho, vamos lá, dos 50 a 53, na frente. Ó, certa noite, recebendo em sua casa uma visita de cerimônia, despertou de um rápido cochilo e se ergueu logo, dizendo para sua mulher, vamos, meu bem, que já está ficando tarde. Nesse trecho, eu não falou, porra, se eu vou falar assim, por que o cara era desatento? Porra, tá de sacanagem, né? Tem uma porrada de exemplo. Esqueci isqueiro, cigarro, sapato invertido, sei lá, dinheiro, muitas coisas, chave, caderninho telefônico, tá? Mas nesse trecho, ele quer que você analise esse trecho. Ele fala, o tio era distraído por quê, segundo esse trecho? Não deveria ter dormido durante a visita. Estava na própria casa e não teria por que sair. Tinha que demonstrar respeito em relação ao visitante. Essa tá foda. Deixou de pedir a opinião da mulher sobre a hora de voltar para casa. Ele estava na própria casa. Precisava esperar algum tempo, depois de acordar do cochilo para ir embora. Ele não teria que ir embora. Estava na própria casa. Então a distração total foi não ter dormido. Não. A distração total foi
ele falar, vamos embora, porra, estando na própria casa. Ele se considerou o quê? Visita. Na própria casa. Eu tenho um tio meu, engraçado, ele fala assim, quando ele quer que as pessoas vazem da casa, né? Ele fala assim, meu bem, vamos dormir que as visitas querem ir embora. Assim mesmo, tem 90 anos, meu tio. Assim mesmo, cheio de saúde. Meu bem, vamos dormir que as visitas querem ir embora. Aí ele vai pro quarto e dane-se. Acabou, dane-se, tá indo pro quarto, acabou. Aí todo mundo, sem gração, né? Porra, é mole, rapaz, sem gração. Eu me lembro exatamente dele. Só que ele não esquece as coisas, ele se lembra até demais. Então, ó, o trecho. O tio era distraído porque estava na própria casa e não teria por que sair. Essa foi a distração. Ah, ele é distraído porque dormiu. Não, porra. Claro que não. O que da distração? O que foi a distração? Qual o motivo da distração? Ele querer ir embora da própria casa. Isso realmente foi a distração dele. Beleza? Tranquilo? Que isso, gente? É protesto? Que droga. Ah, daqui a pouco vai dar. Então, número 7, letra B. Viram aquele concurso que eu falei? De 107 vagas, 1.000 e pouquinho de salário. Prefeitura? Faz, pô. Dá uma olhada. Tá lá na minha página no Facebook, pô. Vai lá e faz, pô. Vai que chega lá o cara, não, rapaz, vou te dar posse agora, mas você só volta aqui a 6 meses. Porque a escola não tá pronta ainda. Meu tio tomou posse no hospital que não ficou pronto há 20 anos. Inteiro. Há 20 anos. Em casa. Não foi colocado em lugar nenhum. Não entendo? Bizarro. É tio Fran, de verdade. Eu não acreditei. Eu falei, que isso, tio? De verdade. Não, cara, ele pode ser mandado para outro hospital. Simplesmente esqueceram o cara. Acabou. Cagaram para ele. Acumular? Não. Aí ele roda táxi. Porra, bizarro, mano. O cara foi chamado, tomou posse, não tem hospital. Aí ele foi lá, porra, não tem hospital pronto, cara, não tem hospital. Maluco, não, tranquilo. Quando tiver a gente chama, 20 anos. Vai se aposentar. Acho que é Rio, não? Acho que é Rio, cara. Tem um concurso. Não é médico não, ele é administrativo. Dentista. É mole? Porra, meu tio recebe, amarradão. Ele tentou, mas sério mesmo. Toda vez ele tenta. Alguém bota férias. Tem que assinar férias, né? Tá à disposição. Porra. É bizarro. Essa é a loucura. Recebe normal, recebe a porra toda. Tudo normal. Eu acho que é município. Vamos ver. Vamos lá. Mais uma questão de quê? Aí, 8. Mais uma questão de sinonímia. Meu Deus. No texto, o sentido do verbo espiar na expressão para me espiar linha 31, aquele momento que o isqueiro está observando o cara. Segundo o cara, né? Para me espiar. Policiar, enxergar, castigar, perseguir ou observar? Observar, né? Ele tá ali, ó. Pô, o que esse doido tá fazendo na cozinha se eu tô aqui? Pode falar? Quer falar? Ah, não? Então, daqui a pouco estão escalando aí. Aquela época de rebelião, sabe o que fizeram aqui? Chuta. Roubaram o cobre do ar-condicionado. Subiram, cracudo, roubou cobre. Eu não sabia. O quê? Porra! Eu que sei. Aí o cara veio falar assim, não, só pra botar o cobre. Eu falei, porra, vou comprar uma casa. Porra, só botar o cobre 3 conto, 4 mil, sei lá qual é que foi. Porque esse negócio é longe, né?
tudo longe. Roubaram um cobre aí violento. Ficou sem ar-condicionado. Também. Cobre foi demais, eu não sabia dessa não. Ainda bem que o curso tem seguro. Vou pedir. Foi, porra. Por fora. Aí eu botei, acionei o clube de engenharia, porra, mas não tem como ser. Aí eu falei, beleza, acionei o banco cobriu. Mas, porra, mó burocracia, ficou mó tempão sem ar. Eu falei, não vou pagar não, Thiago. Vou pagar não. Tem seguro, pô, a gente nunca usa, né? Sempre vai pelo comodismo. Ah, deixa, vamos pagar essa porra. Depois eu cacete, vou pagar não. Aí fiquei alugando sala. Bizarro. Aí depois eu entrei com processo no Itaú, pedi, ó. Quero ressarcimento da sala que eu aluguei. Tava sem a porra do ar. Vamos lá. Aí, ó. Caraca. Maneiro, hein? Considere o emprego do sinal de 2 pontos. No trecho. E se ergueu logo, dizendo para sua mulher, 2 pontos. Vamos, meu bem, que já está ficando tarde. Esse sinal é empregado com a mesma função de... Uma citação, né? Uma fala. Não é distração, 2 pontos. É memória fraca mesmo. Não é uma fala de alguém, não é a presença de alguém falando. Para me atormentar, eles se escondem. Eles se escondem. Não é alguém falando essa frase. Até agora estou vencendo. Quando eles se escondem, saio de casa sem chaves. Também não tem ninguém falando ali. É como se lá em cima, ó, dizendo para a sua mulher. Aí vem a fala dele. Vamos, lá em cima, meu bem, que já... Na letra D, me conta o sobrinho. Aí é o sobrinho falando, uma citação dele. O que eu estudo é medicina. É essa. Não, eu não sabia, 2 pontos. Para dizer a verdade, também não é a citação. Né? Tem aí. Nesses 2 pontos aí também. Então, número 9, letra D. Tá, vamos pro intervalo, a gente vai pra sala 1, que é fechadona.